Continuando o nosso estudo sobre as ações possessórias, hoje nós vamos tratar então das ações típicas, aquelas que se encontram disciplinadas no artigo 560 a 568 CPC, que são propriamente dita manutenção de posse, a reintegração de posse e o interdito proibitório. São as ações possessórias de força nova. A manutenção de posse, que é a primeira figurinha que nos cabe aqui analisar, é o remédio processual jurídico adequado para impedir, quer dizer, estancar os casos de turbação. São aqueles casos de molestamento que não objetivam ficar continuamente com o bem ou na posse do bem, mas que acabam causando uma preocupação muito grande para o possuidor, até porque, além de perturbar, como se diz no bom sentido, a posse, ele acaba gerando, esses atos acabam gerando prejuízos, porque incomodam, como já tivemos a oportunidade de analisar nas disposições gerais, eles incomodam, geram esse prejuízo porque eles são contínuos e são atos que deixam claro que não paralisam a lei. Então a manutenção de posse tem por objetivo a busca de um liminar justamente para impedir a continuidade desses atos turbativos. A nossa segunda figurinha jurídica seria a reintegração de posse. A reintegração de posse ela já é um pouco mais profunda, porque ela objetiva justamente a restituição do bem por aquele que pratica o molestamento através do esbulho. Então, a reintegração, esse pedido, ele pode ser parcial ou total, conforme o ato de apropriação pelo molestador. Já o interdito proibitório, esse nós vamos analisar um pouquinho mais devagar ao final, mas o objetivo dele é justamente paralisar a ameaça, né? Ele tem por objetivo proteger também a posse contra a simples ameaça de turbação ou esbulho. Generalidades sobre essas figurinhas, nos cabe aqui dizer o seguinte: ambas possuem identidade processual quanto à forma de peticionamento, requisitos essenciais, procedimentos. Então, o mecanismo de você realizar, de você peticionar, é o mesmo. O que vai diferenciar uma coisa da outra é o ato de molestamento. Na manutenção eu tenho turbação e na reintegração de posse eu tenho justamente o esbulho. É óbvio que a gravidade do fato é bem maior, porque no esbulho o molestador ele fica com a coisa, né? Já na turbação o possuidor ele não perde a posse, ele apenas a vê perturbada. Dessas duas figurinhas jurídicas difere o interdito proibitório, já que o fundamento justamente é a proteção da posse quanto a ameaças que pairam sobre ela. A legitimidade ativa para a ação, tanto da
manutenção quanto da reintegração é do possuidor direto ou indireto. Cabe aqui apenas uma revisão quanto a algumas figuras já exploradas em direito civil, né? Que o possuidor indireto, que é aquele que nos chama um pouquinho mais atenção, ele não tem o poder físico sobre a coisa, como também não exterioriza a propriedade. Mas é considerado como tal quando temporariamente cede a hipótese direta, como por exemplo, podemos citar aí a figurinha da alienação fiduciária em garantia, ou na locação entre locador e locatário. Já no polo passivo, deve figurar sempre aquele que praticou o ato de molestamento ou mandou que se praticasse esse ato. Então aqui já não se discute se é o proprietário, se é o possuidor, direto, indireto, coisa que o valha. É justamente quem está praticando o molestamento, que geralmente nos casos em que eu tenho atuado, o confinante, confrontante ou alguém muito próximo. A petição inicial ela pode ser cumulada tanto na manutenção quanto na reintegração com um pedido de perdas e danos e desfazimento, que se houver alguma obra realizada em cima, né, vamos desfazer, ou também que se desfaça aquilo que esteja sendo realizado. E além dos requisitos lá do artigo 319 do CPC, que são os requisitos comuns para qualquer petição inicial, cabe ao autor aqui instruir o seu pedido conforme as exigências contidas no artigo 561, inciso 1 a 4 do CPC, ou seja, com a prova, primeiro, da sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu. Em terceiro, a data da turbação ou do esbulho, fundamental para que se caracterize se essa manutenção ou se essa reintegração ela vai adotar o regime especial em razão da força nova. E, por derradeiro, a continuação da posse, embora turbada, né, na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração. Outro detalhe que se chama a atenção e merece realmente um cuidado especial de vocês é com relação ao valor da causa, pois não existe uma regra clara no CPC a lhe definir. A nossa jurisprudência ela tem orientado que em ambas as figurinhas jurídicas deve ser atribuído para o valor da causa o valor do bem litigioso. Há algum conflito, mas de ordem geral é isso que tem prevalecido e é o que eu me utilizo para as minhas ações, e até hoje não tive nenhum indeferimento ou necessidade de emenda da inicial para a correção do valor da causa. Já no que se refere à indenização por danos ou frutos, o valor deve sempre se fundamentar na prova do prejuízo, que deve ser demonstrado já de início com a petição inicial. Sem essa demonstração, não há que se falar em reparação, em hipótese alguma. O foro competente, competência é algo que vocês vão ouvir falar para o resto da vida de vocês. É uma palavrinha mágica que vai os acompanhar. E quando a gente pensa que é fácil,
a definição não é tão fácil assim. Nas ações possessórias até que é tranquila a definição, porque isso vem bem delineado, claro, com relação a esse quadro e essa situação. Então, nas ações de manutenção e de reintegração de posse, se o objeto da ação versar sobre coisas móveis, a ação deve ser proposta no domicílio do réu. Já se o objeto da ação for coisa ou bem imóvel, né, o foro competente será o da situação da coisa litigiosa. Então, veja que são duas regrinhas bem claras, bem definidas. Coisas móveis, domicílio do réu. Bem imóvel, o da situação da coisa. Liminares nas ações possessórias é algo muito importante, né? Então nós temos aqui, tanto na manutenção como na reintegração, a possibilidade da concessão liminar inaudita altera a paz. Ou seja, aquela liminar que é concedida sem o conhecimento da parte. Para tanto, é importante que a petição inicial ela esteja devidamente instruída. E quando se fala devidamente instruída, é que ela esteja com todas aquelas provas com relação ao esbulho, a turbação, prova da posse, data em que o esbulho ou a turbação foi praticado, bem definida já logo de início. Aí, como medida protetiva, o adiantamento dela, desde que requerida, é claro, na tua petição inicial, ela te é deferida sem problema nenhum, porque é importante eliminar, porque ela, primeiro, no caso de turbação, ela objetiva proibir o réu que prossiga nos atos turbativos. E já no caso de reintegração, já de plano e de pronto, ele faz com que o réu restitua ao autor aquilo que lhe foi esbulhado. É uma regrinha que está no artigo 562. Então, essa outorga de proteção possessória liminarmente é fundamental. Eu lembro ainda que, em ambos os casos, não apenas o adiantamento da medida protetiva, ela se faz necessário, mas é importante que, ainda na própria liminar, o juiz fixe uma penalidade para o caso do molestador, que é o réu, vir a praticar novamente. Nós sabemos que o que pesa no bolso faz a pessoa realmente segurar algumas coisas que ele vem fazendo. E nas possessórias, nada melhor do que uma penalidade alta para realizar esse tipo de coisa. Seria um pedido, digamos, acumulado, acumulado, mas da mais elevada importância. Então, há que se ter esse cuidado na hora do requerimento para fazer o teu pedido, não apenas com relação à concessão liminar, mas que, além da concessão liminar, seja também aplicado uma pena, uma multa, algo nesse sentido, para tentar coagir ou sensibilizar, entre aspas, o réu para que não continue com os seus atos turbativos ou de esbulho. Quero lembrar ainda que somente será concedida essa liminar se ela estiver fundamentada na força nova, lá artigo 558 do CPC. Se não for força nova,
Ela não vai perder, já falei, a característica de possessória. A força velha não perde a característica de possessória, mas a liminar não será concedida em hipótese alguma. É como se o legislador viesse e dissesse a você: olha, você não teve pressa até agora, você sabia do esbulho da turbação, você esperou esse tempo todo, então automaticamente não há o porquê te deferir um liminar nesse momento. Então esse é o cuidado que tem que se ter. A justificação prévia ela pode ser determinada pelo juiz. Se a prova que você produzir com a inicial, ou que o autor, melhor dizendo, produzir com a inicial, for insuficiente, se ela não demonstrar, não fizer o convencimento do juiz naquele momento para que ele outorgue, antecipe essa proteção possessória liminarmente, o juiz vai determinar que ele justifique o alegado através de uma audiência apropriada para esse fim, que se chama justificação prévia. A grande diferença aqui nesse quadro e nessa situação é que determinada justificação prévia, o réu será citado para comparecer à audiência que vier a ser designada. Ele poderá fazê-lo, é óbvio, acompanhado de advogado, não irá apresentar defesa naquele momento, mas ele também não pode apresentar prova de qualquer natureza, mas ele pode contraditar as testemunhas e também interrogá-las através, é óbvio, do seu advogado. Então, não será mais uma decisão de surpresa, ele não será mais pego de surpresa, ele tem conhecimento que o ato existe, que o fato existe, e aí ele vai comparecer a uma audiência, e se alguma irregularidade com relação à prova testemunhal estiver presente naquele momento, ele vai poder contraditar, vai poder ter condições de impugnar e também questionar, interrogar as testemunhas como numa audiência qualquer. Então, nesse quadro, nós temos duas situações. Se a justificação ela for considerada suficiente, ou seja, se a audiência de justificação realizada fizer o convencimento do magistrado, se tudo aquilo que foi apontado lá na petição inicial for corroborado, o juiz em audiência mesmo concederá liminarmente um mandado de manutenção ou de reintegração de posse. E na audiência mesmo, o réu será intimado para oferecer, querendo, porque ninguém é obrigado, né? Contestação no prazo de 15 dias a contar da data dessa intimação. Essa regrinha está lá no parágrafo único do artigo 564. Então a contagem aí do prazo, todo diz, poxa, mas a partir do momento, sempre se diz, o day after, né? O dia seguinte. Sempre o dia seguinte que não se conta o dia do começo, não se conta aquele momento. Mas no dia seguinte já começa a fluir o prazo, tem que ser um dia útil, se a audiência se realizar numa sexta-feira, o prazo começa, obviamente, na segunda, e assim sucessivamente. Tá? É bom que se diga que esse prazo ele começa a fluir a partir do momento da intimação que concede ou não a liminar. Porque independente da concessão ou não, a ação ela continua. E uma hora vai ter uma sentença. O
legislador de 2015, ele lá no parágrafo único do artigo 562, também do CPC, ele veda expressamente a concessão de liminar para manutenção e reintegração de posse contra pessoas jurídicas de direito público sem audiência prévia dos respectivos representantes judiciais. Eu chamo a atenção porque, com frequência, eu vejo um questionamento em concurso público, no exame da ordem, em cima desse quadrinho e dessa situação. Então, que fique bem claro que contra as pessoas de direito público, pessoas jurídicas de direito público, não cabe a concessão liminar sem a audiência prévia dos respectivos representantes judiciais. A contestação a defesa é a mais ampla possível. Se diz, você pode alegar tudo e mais alguma coisa. É óbvio que a concentração, o foco da tua defesa, ela vai estar sempre amparada na prática ou não do esbulho ou da turbação. Nós já vimos que na contestação o réu pode se defender alegando que, ao contrário do que alega o autor na sua petição inicial, quem realmente está sofrendo os efeitos com a prática do esbulho ou da turbação sou eu e não ele. E mais, né? Ele pode dizer o seguinte: olha, essa liminar concedida é ela que está me trazendo um efeito negativo. E é ela que está me gerando prejuízo. Então, os efeitos, quer dizer, a fundamentação do réu, ela pode ser bem ampla e nessa contestação, ele pode alegar toda a sorte de defesa prevista no nosso ordenamento jurídico. E pode, inclusive, naquele efeito tipo pedido contraposto, fazer o seu requerimento de proteção possessória. O prazo para contestação é de 15 dias e uma vez contestado o pedido, aí o rito ele altera, né? Ele passa a ser o procedimento comum. Então, esses são os detalhes. Aliás, esse é digamos, é um requisito próprio dos procedimentos especiais, na sua maioria, que uma vez contestado, o rito passa a ser o do procedimento comum. A reconvenção, que é algo que se pergunta muito, né, em qualquer modelo jurídico, como meio de defesa também, que seria o contra-ataque, na manutenção e na reintegração de posse não é possível, em razão da natureza dúplice da ação, pois, como eu já falei anteriormente, ele possibilita ao réu, também na sua contestação, que faça não só a sua defesa, mas também faça o seu pedido de proteção possessória. E também lhe é dado o direito de requerer eventuais danos que lhe tenham sido causados. Essa norma se extrai lá das disposições contidas no artigo 556, do CPC.
A sentença, ela de procedência, ela tem eficácia executiva lato sensu, ou seja, o julgado impõe por si mesmo os seus efeitos e sua exigibilidade através do cumprimento de sentença que vocês já estudaram. Então, a eficácia aqui, lembrando que a natureza jurídica dessa sentença de procedência é executiva lato sensu, ou seja, o julgado por si mesmo, e ele vai ser objeto de cumprimento de sentença. Já se a sentença for de improcedência, ela tem como efeito secundário o retorno ao estado anterior, ou seja, ao seu status quo, antes da liminar concedida. Porque geralmente se fala em liminar concedida, porque geralmente essa liminar tem. Se diz secundário porque, por si só, a sentença de improcedência, ela já, ao negar a posse, que seria todas as regrinhas da manutenção, que é o caso da turbação, ou do esbulho para a reintegração, se reconhece então já a sua não existência a favor do próprio réu, né? Um dado que eu quero, antes de ir para o recurso, lembrar para vocês que se eu entrar com a manutenção fundamentada em esbulho possessório, mas demonstrado todo o quadro e a situação, o juiz percebendo a intenção, ele tranquilamente ele vai deferir o pedido como se fosse o de reintegração de posse e vice-versa. Só para que entendam bem, isso nós já falamos nas disposições gerais e que também é bom que fique claro. O recurso cabível para inconformismo de qualquer das partes contra a sentença prolatada é a apelação. A última figurinha jurídica das possessórias de força nova refere-se então ao interdito proibitório, que encontra-se disciplinado no artigo 567 a 568 do CPC, mas lembrando que o 568 só diz que se aplicam as disposições das possessórias, também a figurinha do interdito proibitório. Estamos simplificando, sendo prático e objetivo. Legitimidade ativa, possuidor direto ou indireto. Requisito fundamental para essa ação, além da posse, que deve ser aprovado, o receio de molestamento. Elemento indispensável do pedido é o requerimento de cominação de pena para o caso de transgressão, melhor dizendo, pelo réu da liminar que vier a ser imposta. Vale dizer que se não houver uma multa, não adianta deferir a liminar. A liminar poderá ser deferida com ou sem justificação prévia, depende daquilo que for apresentado ao magistrado no momento com a petição inicial. A sentença segue os mesmos princípios das demais sentenças prolatadas nas ações possessórias, manutenção e reintegração de posse, cabendo aqui destacar que se a mesma for de improcedência e o réu tivesse sido penalizado com multa por transgressão da liminar, referida sentença não irá isentá-lo do pagamento em questão, ou seja, ele pode ganhar a ação, mas automaticamente vai ter que pagar a multa por transgredido a liminar que tiver sido concedida.